dia, meus amores, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aulinha nossa, caprichada, feita com muito amor e carinho para vocês, tá bom? O que eu quero lembrar vocês dessa nossa aula de hoje é que são assuntos que nós já vimos no ano passado, tá bom? Quando eu digo expressões algébricas, né, que está aí no subtítulo do assunto, é referente aos produtos notáveis e a fatoração. E a equação do segundo grau, que nós também já vimos ano passado, tá bom? Então, a aula de hoje, apesar de ser um pouco mais extensa, é uma grande revisão dos conteúdos, ok? Então vamos lá. É a aula 9, tá certo? Ela começa no capítulo 6, página 60. Expressões algébricas e equação do segundo grau. Expressões algébricas. A linguagem algébrica inicialmente facilitadora da resolução de problemas é hoje poderosa ferramenta da modelagem matemática de diferentes fenômenos. Mesmo para situações mais simples, existem fórmulas definidas que tornam a resolução de expressões algébricas mais rápida, como é o caso dos produtos notáveis. Chamamos de produtos notáveis algumas multiplicações envolvendo expressões algébricas que apresentam resultados padronizados. O conhecimento desses padrões possibilita reduzir a quantidade de cálculos, agilizando o trabalho em cálculo algébrico. Vejamos algum deles, considerando A e B pertencentes aos reais, né? Principais casos de produtos notáveis é o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos lá? Número 1, quadrado da soma de dois termos. Aí eu tenho duas situações. Eu tenho por cálculo algébrico, né, que é a multiplicação de um binômio por outro binômio, ou por produto notável, que é o que a gente está fazendo agora. É o intuito nesse momento. Por cálculo algébrico, a mais b elevado ao quadrado é a mais b vezes a mais b. Aí multiplica o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então fica a ao quadrado mais ab mais ba mais b ao quadrado. Reduzindo o termo semelhante a b, fica a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Por produto notável, a mais b ao quadrado, fica a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Né? Tirando os pontinhos ali da multiplicação, ficou A2 mais 2AB mais B2. Por quê? Olha a explicação agora aí, ó. É só lembrar disso. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Gente, o quadrado do primeiro termo, ou ainda o quadrado do segundo termo, é o primeiro termo elevado ao quadrado, ok? Exemplos. X mais 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2 mais 2 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. 1/3 mais 3a ao quadrado é igual a 1/3 ao quadrado mais 2 vezes 1/3 vezes 3a mais 3a ao quadrado. E isso resulta, simplificou 3 com 3, resulta em 1/9 mais 2a mais 9a ao quadrado. Por último, a4 mais 3mn3 ao quadrado é igual a A4 ao quadrado mais 2 vezes A4 vezes 3mn ao cubo mais 3mn ao cubo ao quadrado. Resultado, A elevado à oitava potência mais 6A4mn3 mais m ao quadrado n6, ok? Vamos adiante. Segundo, quadrado da diferença de dois termos. Por cálculo algébrico, é a menos b ao quadrado, que é igual a menos b vezes a menos b. Que é igual, né, aquele mesmo esquema, o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro vezes o segundo. Então nós temos a ao quadrado menos ab menos ba mais b ao quadrado, que resulta em, reduzindo os termos semelhantes, que é o caso ab, eu tenho a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Por produto notável, é de forma similar ao quadrado da soma, só que agora o termo do meio será negativo. Olha só, vou ler primeiro aqui a definição e depois vou para a resolução. O quadrado da diferença dos dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo. Então olha lá, a menos b ao quadrado é
o primeiro ao quadrado, A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, que resulta em A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então nós temos exemplos. Letra A, y menos 3 ao quadrado é igual a y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 3 mais 3 ao quadrado. Resultado, y ao quadrado menos 6y mais 9. Letra B, x menos 1 sobre 2 ao quadrado é o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que fica menos 2 vezes x vezes 1 sobre 2, mais o segundo ao quadrado, que é 1 sobre 2 ao quadrado. Resultado, x ao quadrado menos x mais 1 quarto. Terceiro e último, letra C, 5a menos b ao quadrado é igual a 5a ao quadrado menos 2 vezes 5a vezes b mais b ao quadrado. Isso resulta em 25a2 menos 10ab mais b ao quadrado, ok? Vamos lá? Produto da soma pela diferença de dois termos. Então eu tenho, por cálculo algébrico, a mais b vezes a menos b. Ou seja, o primeiro vezes o primeiro, o primeiro vezes o segundo. Depois o segundo vezes o segundo vezes o segundo. Então ficou a vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. B vezes a mais ba. B vezes menos b ao quadrado. Reduzindo ali, cortando simétrico, né? Menos ab mais ab são simétricos. Cortou. Então resulta em a ao quadrado menos b ao quadrado. Por produto notável. O produto notável, gente, ele é um facilitador, porque ele é um modelo matemático que sempre vai se repetir. Por isso é importante destacar isso. A gente faz menos cálculos. Então, olha só, pelo produto notável, assim como foi o número 1 e o número 2, quadrado da soma e quadrado da diferença, olha só o produto da soma pela diferença. Vou primeiro ler. O produto da soma de dois termos pela diferença entre esses mesmos dois termos é igual à diferença, sempre vai ser sinal de menos, entre seus quadrados. Então eu tenho a mais b, produto notável, a mais b vezes a menos b. Então vai ficar o primeiro termo ao quadrado, sempre sinal de menos, e o segundo termo ao quadrado, b ao quadrado, a ao quadrado menos b ao quadrado, é o resultado, ok? Então olha só, exemplos. Y menos 5 que multiplica y mais 5. Então ficou y ao quadrado menos 5 ao quadrado. O primeiro termo ao quadrado, sempre sinal de menos, o segundo termo ao quadrado. Então, resultado, y ao quadrado menos 25, porque 5 ao quadrado é 25. Letra B, x ao cubo mais 1/5 que multiplica x ao cubo menos 1/5. Então, o quadrado do primeiro, então x ao cubo ao quadrado. Sinal de menos, 1/5 ao quadrado. Resultado, x à sexta menos 1/25. Letra C, 8 menos ZA à quinta, que multiplica 8 mais ZA à quinta. Então, o quadrado do primeiro, 8 ao quadrado, sinal de menos, sempre sinal de menos. ZA à quinta ao quadrado. Resultado, 8 ao quadrado é 64. Sinal de menos. E ZA à quinta ao quadrado é Z ao quadrado A à décima. Resultado, 64 menos Z ao quadrado A à décima. Próximo. Agora vamos começar o caso de fatoração. Fizemos uma revisão de produtos notáveis, agora fatoração, né? Fatoração é o processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores. Ao escrever o polinômio, como a multiplicação de outros polinômios, frequentemente conseguimos simplificar a expressão. Então, casos de fatoração. 1. Fator comum em evidência. 2. Agrupamento. O que é o agrupamento? É você colocar em evidência duas vezes, por isso que você agrupa. 3. Diferença de dois quadrados. E número 4 e último, trinômio quadrado perfeito. Vamos lá. Então nós temos 1. Fator comum em evidência. A fatoração comum é realizada quando se coloca os fatores comuns em evidência. Exemplo, 5x mais 5y. Neste caso, o número 5 é comum nos dois termos e por isso é possível colocá-lo em evidência. Dessa forma, 5x mais 5y é igual a 5, que multiplica x mais y, entre parênteses. Se nós fizermos a propriedade distributiva, aí no vermelhinho, 5 vezes x mais 5 vezes y, resulta na expressão anterior, 5x mais 5y. OBS. Colocamos o 5 em evidência e multiplicamos pela expressão quociente da divisão da sentença original. Ok? Outros exemplos. A ao quadrado mais AB, coloca um A em evidência, fica A que multiplica o quê?
A mais B. Exemplo abaixo, 15x mais 5y. Gente, existe um fator, né, preponderante nessa daí, porque você tem número, tem o 15 e o 5. Gente, quem eu posso botar em evidência aí? Para isso, vocês têm que estar sempre afiadíssimos na tabuada. Bom, eu tenho 5, beleza, eu tenho 15. Aí eu percebo, na tabuada sempre você vai buscar o menor entre eles, tá? Na tabuada do 5, aparece o 5, isso é claro. E na tabuada do 5 aparece também o 15? Aparece? Então vai colocar o 5 em evidência. A tabuada é a maneira mais simples. Uma outra maneira é através do máximo divisor comum entre eles, ok? Então, 5 que multiplica 3x mais y. Na de baixo, nós temos 14m mais 28n menos 42p. Qual é? Percebe o seguinte, 14, 28 e 42, eu tenho que ver qual é o máximo divisor comum entre eles. Ou tabuada. Qual é a tabuada que aparece os 3? É a tabuada do 7. Portanto, ele ficou em evidência. Então, ficou 7 que multiplica 2m. Por quê? 7 vezes 2m dá o valor inicial, que é 14m. E depois, 7 que multiplica 4n. 7 vezes 4, 28n, que é o valor inicial. Por último, 7 vezes menos 6p, menos 42p, que é o valor inicial. Ok? Então, o resultado ficou 7 que multiplica 2m mais 4n menos 6p. Ok? Vamos adiante. Número 2, agrupamento. Nesse caso da fatoração por agrupamento, não é possível encontrar um fator comum de todos os termos. Porém, temos elementos que são comuns a alguns. Exemplo, AC mais AD mais BC mais BD. Percebe-se que A é comum nos dois primeiros termos, que é assim como o B é comum aos dois últimos. Portanto, podemos colocar em evidência da seguinte forma. AC mais AD mais BC mais BD é igual a A que multiplica C mais D. Isso referente aos dois primeiros termos. Mais B que multiplica C mais D, que é referente aos dois termos seguintes, ou seja, os dois últimos. Tá? Então ficou A que multiplica C mais D, mais B que multiplica C mais D. Percebe que apareceu agora dentro do parênteses, e só é possível colocar em agrupamento se isso acontecer. Eles têm que ser iguais. Olha os termos que ficaram dentro do parênteses, o termo que for dentro do parênteses. Não ficou C mais D nas duas partes? Se ficar diferente, está errado. E não é agrupamento. Sempre vai ter que ficar igual. Então, olha lá. Perceba que ainda temos um fator em comum, que é o C mais D. Portanto, ainda podemos colocá-lo em evidência também. Então, A que multiplica C mais D, mais B que multiplica C mais D, é igual. Colocando C mais D em evidência, pessoal. C mais D mais A mais B. Então, olha só. Na verdade, aí, onde você está vendo aí no meio um sinalzinho de mais, é um sinalzinho de vezes, ok? Tá? Foi digitado equivocadamente aí. Então ficou A mais C mais A mais D mais BC mais BD é igual a C mais D vezes... O tio colocou aí um sinalzinho de mais, tá? Eu vou corrigir no slide, já, que multiplica A mais B. Então, ao invés do sinalzinho de mais aí, é sinalzinho de vezes. Outros exemplos. Letra A, 3A mais 6 mais A2 mais 2A é igual. Botou o 3 em evidência na primeira parte. Então ficou 3 que multiplica A mais 2, mais, na segunda parte botou o A em evidência. A que multiplica A mais 2. Isso é igual a A mais 2 que multiplica, olha o sinalzinho de vezes corretamente. A mais 2 que multiplica 3 mais A. Letra B, x3 menos 2x2 mais 2x menos 4. É igual, colocando x em evidência aí para os dois primeiros termos. Ficou x ao quadrado que multiplica x menos 2, colocando agora o 2 em evidência, mais 2 que multiplica x menos 2. É igual x menos 2 que multiplica x ao quadrado mais 2. Letra C, 7AB mais 21B mais A ao quadrado mais 3A. É igual, colocando o 7B em evidência. Tá? 7B que multiplica A mais 3 e agora o A em evidência. Mais A que multiplica A mais 3. Isso é igual a 7B mais A que multiplica A mais 3. Vamos lá. Diferença de dois quadrados. Neste caso, a fatoração baseia-se, é o terceiro caso, baseia-se em juntar todos os termos que forem iguais, para, se possível, colocá-los em evidência. Vamos analisar esse exemplo. 25y² menos 9y². Gente, isso aqui é muito tranquilo. Olha só. Visto que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual, recordando, né?
A mais B que multiplica A menos B, podemos realizar a fatoração assim. 25y ao quadrado menos 9y ao quadrado é igual. Gente, qual é a raiz quadrada de 25y ao quadrado? É 5y. Então ele colocou 5y ao quadrado menos 3y ao quadrado, tá? Então, como é que ficou o resultado aí em negrito? 5y mais 3y que multiplica 5y menos 3y. Então, basta você fazer o seguinte, ó. Olha só. Pegar a raiz quadrada do primeiro termo, 25y2, separa 5y. A raiz quadrada do segundo termo, 9y2 é 3y. E colocar os dois termos, um com sinal de mais e o outro com sinal de menos, o produto entre eles. Ok? Olha aí. A fatoração foi realizada se encontrando o valor de A e B, que são localizados através da raiz quadrada do primeiro e do segundo termo. E então, os substituindo em A mais B e A menos B. Ok? Eu tenho aí, ó, 25y2 menos 9z2 ficou 5y mais 3z, que multiplica 5y menos 3z. Exemplo extra. 16 menos b ao quadrado é igual. Gente, quadrado de 16 ao quadrado, raiz quadrada, não é 4? Menos b ao quadrado, quadrado de b, né? Então eu tenho que é igual a 4 menos b, que multiplica 4 mais b. Ou seja, olha lá, raiz quadrada de 16 é 4. De b ao quadrado é b. Então fica 4 mais b, que multiplica 4 menos b. Meus amores, nós vamos parar por aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta dando continuidade ao último caso de fatoração, ok? E o restante do conteúdo. Um beijo, até daqui a pouco.